o que que acontece? Todos nós sabemos, só para fazer uma introdução para vocês, todos nós sabemos que o PL 1087 ele foi aprovado por unanimidade pela Câmara e pelo Senado. Como é um projeto como é uma proposta do governo, né? Foi uma promessa do governo do Lula, possivelmente não haverão vetos na sanção. A sanção estava prevista para ter ocorrido sexta passada, diante da agenda do Lula em relação ao COP30, isso não aconteceu. Pode ser que aconteça amanhã, porque parece que tem uma lacuna na agenda dele, porém ela precisa ser sancionada até dia 27. Então, ontem até saiu no Jota que essa sanção deve ocorrer até dia 26. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é o que está previsto no PL, e até o Renan Calheiros, que foi o relator, ele até já assumiu que tem alguns equívocos no PL. Porém, era mais fácil aprovar a PL agora e depois fazer algumas correções que dizem que vai ser na PL da Beth, que também está prevista para aprovação pelo Senado essa semana. Então, a gente vai trazer aqui o que efetivamente está na PL, o que efetivamente não vai ser vetado, para a gente, então, para vocês terem ciência, e também, como o Fabiano disse, a gente está numa corrida contra o tempo em relação à distribuição dos lucros acumulados até 2025, tá? Tem algumas partes da apresentação que são mais técnicas, então eu vou pular até para não ficar chato. E aí depois, como o Fabiano disse, ele está à disposição, o nosso time contábil também, para reuniões individuais, principalmente em relação às empresas que têm esse lucro acumulado aí, tá? Então vamos lá. Como eu disse, né? Como vocês viram, tem diversos chamariz da mídia falando sobre a questão da tributação dos dividendos e também regras do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Eu acho que não estamos questionando sobre a tal isenção, entre aspas, do imposto de renda até 5.000. Ela já deveria ter acontecido já tem um tempo. Como todos sabem, a tabela do imposto de renda ela não é corrigida, né? Já faz um bom tempo. Então, para a família de baixa renda, uma pessoa que recebe R$ 3.000, a retenção ela faz falta nas compras. Então, a gente não está discutindo sobre a tributação, sobre essa isenção efetivamente. Então, possivelmente essa não vai ser vetada, isso vai ser sancionado, como eu falei, é promessa do governo. Então, vamos direto do que a PL fala, tá? Quando você olha o preâmbulo da, da do projeto de lei 1087, a gente vê exatamente o que ele está alterando. Então, ele vem alterando a Lei 9.250, de 95, e 9.249. Ele institui a redução do imposto mensal e anual, que é a relação do até R$ 5.000, tá? A tributação mínima para altas rendas, e ela trata especificamente de pessoa física. Então, a PL 1087, ela não fala de tributação sobre pessoa jurídica, tá, gente? É especificamente sobre pessoa física, tá? Então, não teve alteração em base de cálculo e não teve alteração em alíquota progressiva. Há um questionamento de que a lei, quando for sancionada, pode haver questão de inconstitucionalidade, porque ela viola a progressividade do imposto de renda, e, na verdade, assim, o entendimento majoritário é que, como não teve alteração das alíquotas progressivas, se isso for questionado, isso não vai passar, tá? Então, é mais um motivo para a gente ter certeza de que a lei ela vai realmente vigorar a partir de 1º de janeiro de 2027, tá? Então, vamos lá. Essa é a tabela atual vigente, tá? Ela passou a vigorar a partir de maio de 2025. Ela não foi alterada, que a gente está falando sobre os rendimentos da pessoa física. Então, ela vigora, e pela PL ela não foi alterada. Então, temos aí os redutores do imposto de renda de acordo com as alíquotas e as bases de cálculo.
E aí, muito se fala sobre isenção do imposto de renda até para quem ganha até R$ 5.000. Na verdade, gente, não é uma isenção efetivamente, né? É, aprovada em Constituição Federal, tá? Ela é um desconto. Então, aqui a gente vai explicar um pouco, vou explicar de forma superficial, tá? Para que não entre muito na técnica, mas só para vocês entenderem. Então, hoje, qualquer pessoa pode ir lá no site da Receita Federal e no simulador do imposto de renda para simular aqui quanto vai ficar o seu imposto de renda no ano que vem, né? Ou o pagamento dele, a retenção mensal. Aqui a gente não está falando ainda sobre altas rendas, tá? Eu sei que a maioria da galera aqui quer ouvir sobre os dividendos, mas só vou passar um pouquinho sobre essa pele, porque tem gente que vai ser atingido pela questão da retenção, até sócios que a gente sabe que retiram prolabore pequeno para não ter que pagar o imposto de renda. Então, isso pode atingir até os funcionários. Então, é bom o pessoal do departamento pessoal ouvir um pouco sobre isso. Então, se você for até o simulador do imposto de renda, aqui tem uma simulação de R$ 5.000, tá? Então, quando você vai lá na simulação, você já tem aqui pronto que tem a dedução de lei já prevista de R$ 607 e a base de cálculo. Então, a gente tem essa base de cálculo de 4.392 para quem recebe até R$ 5.000, tá? E aí a gente tem aqui, quando você entra no simulador, isso é do site, tá, gente? A gente vê aqui o demonstrativo do imposto de renda. Então, a gente vê que, nesse caso, hoje, em 2025, essa pessoa estaria sujeita a 22,5%. E aí, o valor do imposto seria 140, R$ 312. É uma tabela progressiva. Nós, advogados, nós conhecemos bem esse tipo de tabela, né? Quando a gente cobra honorário, dependendo de X, de até R$ 100.000, a gente cobra 20%, e aí vai diminuindo. Então, quem é advogado conhece, e aí vocês, né, que são empresários, que declaram imposto de renda todo ano, também conhecem essa tabela aqui, tá? E aí, o que acontece com o PL 1087, tá? A partir de 26, vai ser concedida um desconto, tá? Em cima do valor efetivamente calculado. Então, aqui, até R$ 5.000, vai ter um desconto de R$ 312. Vamos lá, vou voltar aqui. Para quem recebeu R$ 5.000 esse ano, qual é o valor do imposto de renda que pagou? R$ 312. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. R$ 5.000 teve um imposto de renda de R$ 312 a pagar, tá? E aí, com a lei, quando você vê a redução de R$ 312, é exatamente a tal isenção. Então, ela tinha que pagar 312 e ela teve que esse desconto de 312. Por isso que até R$ 5.000 a pessoa não vai ter imposto de renda a pagar. E a partir de R$ 5.000 é preciso que seja feito um cálculo que esse desconto vai ser de R$ 978. Então, tem uma fórmula aqui que, se você for lá no simulador do imposto de renda, a partir da sanção presidencial, né, e a publicação da lei, você já vai ter a ideia de quanto pagará a partir de R$ 5.000. Por isso que, a partir de 5.000 até 7.350, a gente tem uma alíquota progressiva, tá, de imposto de renda. Então, vamos lá. Aqui é o que eu acabei de falar, né? O desconto será de 978, menos o rendimento tributável. Então, se a pessoa receber R$ 6.000, você vai calcular 6.000 vezes 0,73145, e aí você vai chegar com o valor efetivamente do imposto de renda a ser pago. E aqui tem uma simulação da pessoa recebendo 5.500, tá? E aí, hoje, ela pagaria 436 e, de acordo com o
imposto de renda, de acordo com a PL 1087, ela pagaria só R$ 246. Então, é esse o cálculo efetivamente. Não vou me estender muito, tá? Em relação ao PL, só para vocês entenderem como isso vai ficar. Então, se você jogar a fórmula, se você receber 7.350 e jogando a fórmula do PL, o seu desconto é 78, então você não tem o desconto. Então, a partir de então, você tem que pagar o imposto de renda na alíquota cheia. Ficou claro, gente? É porque tem essa questão de fórmula, e aí pode ficar um pouco confuso. Então, nesse caso aqui, só para a gente fechar, quem recebe 7.350, ela vai ter uma alíquota efetiva de 12,86%. Embora você esteja na faixa de 27,5%, de acordo com a apuração do imposto, um cálculo do PL 1087, a sua alíquota efetiva é de 12,86%. Para vocês entenderem que não é uma isenção, é uma redução de imposto. E diante da fórmula que a gente apresentou, essa fórmula aqui, né, o rendimento tributável é o desconto de 978 menos a fórmula do rendimento tributável, é que chegou-se a esse desconto. Isso está em letra de lei e depois a gente também disponibiliza esse material caso vocês queiram fazer essas simulações para entenderem até a partir de 2026 o valor do Prolabore, valor de funcionário, quanto eles pagarão de imposto de renda, tá? E agora vamos para o assunto que todo mundo quer saber, né? A tributação sobre altas rendas. Como eu disse, a tributação de altas rendas também foi uma promessa de governo, então ele não vai vetar, tá? Todos nós sabemos disso, então não vamos criar expectativas de que não haverá veto. O que pode ter veto, eu vou mencionar aqui para vocês do que seria, tá? Então vamos lá, só alguns dados importantes que chegaram a essa tributação. O que chegou até a proposta do governo e até a votação unânime da Câmara e do Senado. E aqui, de acordo com o IPEA, né, quem é realmente rico no Brasil é cerca, de acordo com os dados do IPEA e das declarações de imposto de renda em 2026, de 22, cerca de 1,5 milhão de pessoas obtiveram soma de rendimento superior a 390 mil reais anuais, ou seja, 32.700. Isso é uma pessoa considerada rica. Já os milionários, eles representam 0,2% da população, porque esse dado levou para motivar, tá? Tinha que ter um equilíbrio nas contas, né? Então, uma vez que foi dada essa redução do imposto de renda de pessoa física, que o número beneficiado é bem maior do que esse que está aqui na tela, tinha que ter um equilíbrio. Eu estou abrindo mão de uma receita e eu preciso equilibrar para receber sobre outra receita. E aí eles estão trazendo a tributação das altas rendas, dos dividendos, exatamente para equilibrar. Se vai equilibrar ou não é um outro assunto, tem questão orçamentária, questão política, e a gente não vai entrar no mérito aqui, tá? Só estou trazendo esses dados porque foram dados que motivaram e fundamentaram a tributação das altas rendas, que estou deixando de receber uma receita da maioria da população, que hoje essa tributação em cima do imposto de renda até a partir de 2.000 e poucos reais, ela faz falta para a família de pouca renda, né? E aí eu vou tributar lá uma minoria brasileira, tá? Então, se está certo, está errado, não é o caso, é o que foi motivado, tá? E aí a gente vem trazer a questão da retenção, né? Porque o que vai acontecer a partir de janeiro de 26 é uma retenção.
E a retenção em si não é tributação, tá, gente? A tributação efetivamente ela vai acontecer na declaração de ajuste anual, tá? Então vamos lá. A partir de janeiro de 2026, todos os lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma pessoa física a montante superior a R$ 50.000, obrigatoriamente deverá reter 10% desse dividendo, desse lucro. Isso não é por pessoa jurídica, tá? É por pessoa física. Uma empresa que tem 3 sócios, por exemplo, se ela for distribuir mensal R$ 100.000, proporcional, se esses 3 sócios tiverem o mesmo número de cotas, então cada um vai receber menos de R$ 50.000 e não terá essa retenção. Caso um sócio tenha 70% e os outros dois 15%, esse sócio que vai receber 70 mil vai ter a retenção de 10% e os outros dois sócios, 15 mil cada, não haverá retenção de 10%. Então, aqui a gente tem que olhar por pessoa física, tá? Então é melhor eu distribuir 49.999? Sim, porque aí você não vai ter a retenção. Porém, lá no seu ajuste anual, na soma, se todos os seus rendimentos somarem R$ 600.000, você sim vai ter a tributação de altas rendas. E aí a gente vai demonstrar isso aqui também, tá? Então, isso aqui é certo. A partir de janeiro de 26, assim que a lei ela precisa ser publicada esse ano, tá? É, as pessoas físicas que receberem lucros e dividendos acima de R$ 50.000 vai ter uma retenção de 10%. Então, não vai ter dedução de base de cálculo. Acima de 50 mil, ok, é isso. Caso haja mais de um pagamento por uma mesma pessoa jurídica ou a mesma pessoa física, ele vai ter essa retenção. Fabiana, eu sou sócia de 3 empresas, eu vou receber 30 mil de cada uma. Não vai ter essa retenção, tá? Não vai somar para fins de retenção. Então, é de pessoa jurídica para pessoa física e por operação. Beleza? Então, aqui, e aí é o que eu estou falando sobre a questão do que pode ser vetado, tá? Não se sujeitam a esses lucros e dividendos os resultados apurados no ano calendário de 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro, e aí é exigível nos termos da legislação civil e empresarial. Semana passada, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, junto com os 2 outros órgãos, que agora eu não me recordo quais são, se vocês quiserem a gente manda nota técnica para vocês, eles enviaram uma, uma nota técnica para a presidência, né, para o gabinete da presidência, pedindo que essa aprovação até 31 de dezembro ou até o seu registro da ata, que isso seja vetado, porque ela vai contra os atos da contabilidade. Todos nós aqui sabemos, tanto do nosso time contábil da JR quanto vocês de empresa, que a gente não fecha a balança até 31 de dezembro, né? A gente precisa do estoque finalizado até 31 de dezembro e tem vários outros lançamentos que precisam ser feitos. Então, entender o valor correto dessa distribuição até 31 de dezembro, ele pode gerar questionamento futuro. Então, o CFC pediu veto referente a esses 2 incisos especificamente. Então, é isso, é o lobby que está sendo feito em Brasília. Pode ser que pela sanção já seja votado ou que seja aprovado e que na PL das BETs, isso seja corrigido, tá? Mas o que a gente tem hoje, caso essa leitura aí, né, essa redação, ela seja aprovada? Que a gente precisa fechar, nem que seja de forma
é parcial o balanço, pelo menos fazer, e aí o Fabiano vai poder dizer, eu não sou contadora, a gente pode fazer até um balanço intercalar, fazer um fechamento antecipado desse balanço, entender quanto vai ser aprovado para que essa ata seja registrada na junta comercial. E aí nós temos um outro problema em relação a esse registro da ata. A junta comercial ela entra em recesso junto com a justiça a partir do dia 20 de dezembro. Por isso que a gente trouxe esse webinar para hoje, para vocês entenderem um pouco essa urgência, tá? Então, o que hoje, aprovando ou sancionando essa redação do jeito que está, o que a gente precisa fazer? Entender as empresas que têm lucros acumulados para distribuir, aprovar essa distribuição através de uma ata e levar a registro na junta comercial. Há questionamentos se as empresas limitadas precisam levar à junta comercial esse registro, porque o Código Civil ele não obriga ao registro da distribuição de lucro, apenas as sociedades anônimas. Porém, o que é omitido no Código Civil, em termos empresariais, a gente segue a lei de sociedade anônima. Então, para evitar qualquer questionamento da Receita Federal futuro, por conservadorismo, por segurança, a gente indica que essa deliberação ela seja assim registrada na junta comercial. Nem que feche o balanço até. E aí a gente vai precisar alinhar empresa por empresa as estratégias, tá, gente? Olha, a gente tem lucro acumulado, nós sabemos, nós temos certeza que o lucro acumulado até junho é X. Não vamos conseguir fechar o segundo semestre. E a gente faz um fechamento de balanço ali, a gente aprova essa deliberação e os empresários têm ciência que o que for aprovado, o que tiver de lucro no segundo semestre, ou se isso for distribuído, ele vai pagar os 10%, né, já que não foi deliberado dentro de 25%, ou traz para reinvestimento da empresa, ou aumenta a capital social. Então, aqui a gente precisa entender, empresa por empresa, qual a estratégia que pode ser usada. Às vezes a empresa tem muito lucro acumulado e não tem caixa para fazer essa distribuição. Então, a gente precisa pensar em outras estratégias, seja aumentar a capital social, e aí aquele empresário ele não vai receber aquele lucro, seja abrindo uma holding para fazer com que esse dinheiro ele se movimente entre as PJs, e aí na holding a gente precisa entender quais despesas aquela pessoa física tem para entender se é viável a holding pagar a despesa ou não. Então, isso é um planejamento tributário, tá? Então, a gente precisa olhar cada empresa que tenha lucros acumulados para entender as estratégias para o ano que vem, o que precisa fazer, e a gente tem menos de um mês para isso. Eu acredito que se a gente der entrada no protocolo da junta, até dia 20 já é viável, tá? Eu não preciso ter o registro especificamente até dia 20, mas eu preciso, pelo menos, protocolar essa ata por segurança e para que, caso a Receita Federal no futuro questione, a gente demonstre aí o lapso temporal dessa aprovação, tá? Então, aqui um resumo para vocês. Quando a gente fizer o ajuste anual, os 10%, aí a gente fala de tributação aqui, tá? Então, vocês entenderam. Retenção é a partir de 50 mil. Mas quando a gente fizer o ajuste anual, quem receber acima de 1.200.000 haverá a tributação de 10%. Beleza? Dividendos tem retenção na fonte antecipada e que entra na faixa dos 600 a 1.200.000. Eu vou demonstrar para vocês aqui como esse valor também é calculado, tá? Lá no final. Aí aqui a gente trouxe a letra da lei, quais são os artigos que falam sobre as retenções,
para vocês só terem conhecimento, depois vocês vão ter acesso a esse material. E aqui fala, o 3 aqui, quando fala em restituição, é que quando você vai fazer o ajuste, e se você reteve mais do que você deveria pagar, você tem o direito à restituição, como acontece hoje naturalmente nas nossas declarações de imposto de renda, tá? Então, aqui a gente já está falando do ajuste anual, tá? Como é que ele vai ser calculado? Para os rendimentos entre 600 mil e 1.200.000, a alíquota vai crescer de 0 a 10%. E aí, no PL também tem essa fórmula, tá? Então, aqui a gente trouxe um exemplo de que a pessoa, durante o ano de 2026, ela recebeu R$ 1 milhão durante o ano de rendimento. Então, de acordo com a fórmula, a gente pega R$ 1 milhão, divide por 600 mil e chega a 16,667. Com esse número, a gente diminui por 10. Então, a alíquota efetiva, nesse caso, vai ser de 6,667%, tá? Ou seja, até 1.200.000, de 600 mil até 1.200.000, a gente precisa trabalhar com essa fórmula. Acima de 1.200.000 é 10%, tá? Isso não tem dúvida. Isso no ajuste anual, tá, gente? A retenção de 10% ela vai ocorrer, ela é obrigatória, que a gente está falando do ajuste anual, tá? Aqui é o que eu falei do balanço intercalar. O que fala a redação da lei? Foi o que eu disse. A gente precisa deliberar essa distribuição ainda em 25, tá? A previsão do pagamento ela pode ocorrer até 2028. Então, você não precisa pagar essa distribuição em 2026. Você pode pagar até 2028. E aí, Fabiano, vou pedir sua ajuda aqui para lançamento no balanço. Eu tenho 4 milhões de lucro acumulado para distribuir. E aí eu faço uma deliberação com os meus sócios, informando como esses valores serão pagos até 2028. Então, eu coloco uma parcela em 26, uma parcela em 27, uma parcela em 28. Se eu não tiver caixa, a gente consegue estornar esses valores no balanço, certo? Ele fez sinal com a cabeça. Certo. Tem alguns pontos aí, na hora que se concluir, eu queria trazer os pontos de atenção em relação a esse movimento. Tá, beleza. Então, aqui, quando eu falo do descasamento entre a lei e regra contábil e societária, esse descasamento que está sendo o pedido, né, do CFC para que essa redação ela seja vetada e que, pelo menos, os contadores tenham até março de 2026 para fazer essa deliberação, tá? Mas, porém, contudo, todavia, o que a gente tem hoje é isso. Então, dia 26, né, como a sanção precisa ser feita até dia 27, semana que vem nós saberemos se realmente a gente precisa deliberar até 20 de dezembro, né, 31 de dezembro, mais 20 por conta da junta comercial, ou até ano que vem. E aqui a mesma situação, né? E aí que trouxe a lei, o que tem é um descasamento com a lei de SA, e isso as SAs podem questionar na justiça ou não, porque elas poderão questionar caso seja glosado pela Receita Federal. A lei da SA, ela fala que o pagamento dos lucros elas precisam ser pagos no ano subsequente. Então, na verdade, a PL 1087, ela está trazendo uma exceção. Então, ela não revogou esse pagamento no ano seguinte. É uma exceção para os lucros acumulados até 2025. Eu acho que não vai ter glosa por parte da Receita Federal. Mas se tiver, nós, advogados, já temos a defesa para as SAs, tá? Aqui eu vou trazer um pouco, a PL traz um aumento do desconto simplificado, tá?
para 2026. Então, o contribuinte que optar pela declaração simplificada vai ter um aumento aí para 17.640, até 25 a 16.754, aumentou um pouco menos de R$ 1.000, aumentou R$ 900 mais ou menos. Antes de eu mostrar a simulação, vou falar só um pouquinho de lucro e dividendo no exterior. Hoje não há imposto de renda, no caso de alta renda, e com a 1087 ela vai ter a, a tributação, tá? Então a gente está trazendo aqui as duas regras. Então, para quem tem renda no exterior, já fiquem preparados, porque vai ter a tributação. É uma simulação, tá? É um exemplo. Então, vamos supor que eu receba R$ 100.000 aqui já é minha declaração de imposto de renda, tá? Então, eu estou lá em abril de 2027 declarando meu imposto de renda. Então, eu vou declarar que eu recebi em 2026 R$ 100.000 de salário. É tributável? É tributável, todos nós sabemos. Recebi R$ 2.000.000 de lucro e dividendo. A partir de 26 é tributável? Aí, aqui, ele vai ser tributado. Hoje não é, mas ele vai ser tributado. Beleza. O que está em verdinho é o que está na redação do PL 1087 que a gente não vai considerar, que é o que existe hoje. Então, é indenização por danos morais, aplicação de títulos e valores mobiliários, que foi 200 mil, antecipação de legítima. Então, doação de antecipação de legítima e de herança não vai entrar também, porque isso está dentro do ITD, né, gente? Nós sabemos disso, tá? Então, tá em verdinho aí, não vou pagar. E aí vem a tributação exclusiva e definitiva. E aí tem lá rendimento de fundo de investimento, juros sobre capital próprio, renda fixa, ganhos de capital não vai entrar, ganhos líquidos da bolsa e rendimento. Então, aí eu tive uns rendimentos totais de 3.200.000. Tirando todo o desconto, que os valores considerados por lei, eu vou ter um rendimento ao imposto de renda mínimo de R$ 2.300.000, tá? Aí eu vou lá aplicar o imposto de renda, quanto eu vou ter que pagar. Então, aqui eu vou ter 2.300. É acima de 1.200, então eu tenho 10% ali de alíquota. E aí eu teria que pagar R$ 230.000 de imposto de renda. E aí, em cima desse valor, eu vou sobre tudo que eu paguei de imposto de renda no ano de 2026, tudo que foi retido. E aí eu vi que eu tive um valor retido de R$ 210.000. Pode ver que a última linha aí, que eu paguei, eu tive retenção de R$ 150.000 sobre meus dividendos mensais, tá? Então, quando eu faço esse acerto de contas, o ajuste anual, eu vou ter R$ 20.000 a pagar de imposto de renda. Se o valor for menor, eu vou ter restituição, tá? Mas é basicamente isso aqui que vai funcionar. Aí aqui tem exemplos de como esses dividendos eles foram pagos, tá? Então, só para entender como vão ficar as retenções, porque aqui a gente fala, ó, 50 mil eu não tive retenção, mas teve um mês que eu recebi 1.450.000, eu vou ter a retenção dos 10 mil. E aí, no final, eu tive a retenção de 145. Então, a forma como você também vai receber os dividendos mensalmente, ele vai influenciar nas retenções e no ajuste no final do ano, tá? É o redutor do imposto de renda, tá? A gente precisa entender a alíquota efetiva trazendo uma fórmula de quanto a PJ pagou em relação ao imposto de renda e à contribuição social. Então, aqui a gente tem uma fórmula, mas a gente tem um exemplo aqui para ficar claro, tá? Vamos para o exemplo A. A alíquota efetiva da PJ foi 15%,
A alíquota efetiva do meu imposto de renda foi 10%. Então, eu tenho que somar as duas alíquotas. Ela deu 25%, tá? A alíquota nominal, o que efetivamente a pessoa física pagou, foi 34%. Aqui a gente considera uma empresa de lucro real. Então, quando eu pego 24, diminuo por 34, eu tive uma alíquota negativa. Então, eu não tenho redutor nesse caso. Tá? No segundo exemplo, a alíquota efetiva da PJ foi 25%, eu tive 10%, a minha soma deu 35%. A alíquota nominal da PJ foi 34%, e aí a da pessoa física menos da PJ deu 1%. Então, eu vou ter um redutor sobre lucro e dividendo, tá, gente? E aqui a gente vai falar só de lucro e dividendo. Eu vou ter um redutor de R$ 20.000. O mesmo exemplo C, só que aí eu tive uma alíquota excedente de 6%. Aqui vamos supor que 40% seja de instituição bancária, né? A minha empresa lá é uma instituição bancária, 40%, eu tive uma alíquota excedente de 6%, então eu vou ter um redutor em cima dos 2 milhões de R$ 120.000. E aí, trazendo aquele exemplo, vamos para o exemplo B, que é o mais, que é o que está no nosso dia a dia, né? Que é a nossa realidade. Eu, Fabiana, minha PJ tem uma alíquota efetiva de 25.000, a minha alíquota, de acordo com o que eu mostrei para vocês ali no ajuste, foi de 10%, somando 35%. Minha empresa é lucro real, então a alíquota nominal foi de 34%, teve uma alíquota excedente de 1%. Então, eu tenho um redutor de R$ 20.000. Então, aqui, meu imposto de renda lá no ajuste era 20 mil. Quando eu trago um redutor de 20 mil, eu não vou ter imposto de renda a recolher. O que eu queria trazer para vocês é basicamente isso. Eu queria trazer um pouco esse senso da urgência para a gente entender que a gente não pode esperar ser sancionado, a gente não pode esperar virar o ano, a gente precisa tomar decisões sobre os nossos lucros acumulados desse ano, pelo menos 24. Eu não tenho condições, Fabiano, você lá empresário, olha, esse ano aconteceu tudo ao mesmo tempo, eu não tenho condições de fechar o balanço agora em novembro, mas eu tenho lucro acumulado em 24. Cara, vamos fechar 24. E o lucro de 25, vamos ver o que vai fazer. Enfim, então, queria trazer um pouco esse senso de urgência. Eu sei que as fórmulas, elas são confusas. Eu tentei ser menos técnica possível aqui para não ficar chato. Eu estou cansada de ouvir minha voz, eu estou com a boca seca. Então, agradeço vocês e vou passar a palavra para o Fabiano aí, que é o homem do imposto de renda pessoa física, para ele trazer as considerações dele, tá? Bom, obrigado, Silvana. Bom, pessoal, em relação aos fechamentos, por que que o CFC entrou com esse pedido? Porque a gente sabe que é impossível fechar um balanço 31/12/2025, sendo que eu ainda estou vendendo esse dia, né? Você imagina que você é um restaurante e ponto, você tá vendendo ali, o último dia do ano, mas você ainda está vendendo. Como é que você vai fechar esse balanço? Ainda vai fazer uma ata, ainda vai registrar essa ata. Então, é, a, a, a forma mais conservadora da gente fazer isso é a gente levantar os lucros acumulados até o terceiro trimestre, né? A gente sabe que a maioria das empresas elas fecham os balanços trimestrais, principalmente porque, presumido real, os pagamentos de imposto de renda e contribuição social eles têm o trimestre como fechamento de base. Tá bom, mas aí eu perco um trimestre. Esse é um ponto. O que alguns tributaristas estão sugerindo, e aí não tem nenhuma legislação que proíba, mas que também autoriza, é quando a gente faz uma ata mais genérica. Né? Imagina que você vai fazer uma ata dizendo todo o lucro oferido até 31/12 será distribuído pelos sócios, enfim, naquela redação que está ali, mas sem eu colocar valor. Tá? Isso é uma ideia, tá? É uma sugestão para as pessoas que querem utilizar até o último centavo para não tributação, porém, isso não está dizendo em lugar nenhum que é permitido, mas também não está dizendo em lugar nenhum que é proibido. Então, é uma alternativa.
tá? É, o que me preocupa principalmente nas empresas que participam de licitação? Como é que funciona o movimento de eu distribuir o lucro e não pagar? Falando um pouco contabilmente, o lucro acumulado ele fica num determinado campo que chama patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido é o patrimônio dos sócios, né? Então, esse lucro que está lá, eu posso aumentar o capital, que continua sendo do sócio, eu posso distribuir para o sócio, ou eu posso deixar lá como direito do sócio. A partir do momento que eu preciso distribuir isso e não pagar, eu crio uma dívida da empresa com o sócio. Então, eu distribuí e não paguei. Se eu distribuir e não paguei, a empresa está devendo ao sócio. Simples quanto isso. Porém, quando eu vou participar de uma licitação, na maioria dos pregões é me exigido uma liquidez ou um grau de endividamento baixo. E nesse momento eu estou aumentando o grau de endividamento da empresa. Ah, mas é com sócio. Ok. Mas contabilmente eu estou criando uma obrigação da empresa com os sócios. Isso vai prejudicar os índices da empresa. Então, imagina que você tenha lá 20 milhões a distribuir, você não tem esse caixa, você não consegue distribuir, então você fica devendo, né? Você, PJ, fica devendo a você, PF, essa distribuição de lucro. É o único ponto que a gente tem que tomar como cuidado, porque também não adianta a gente querer economizar 10% e perder ali uma licitação, alguma coisa que vai fazer com que a gente tenha uma operação saudável. Então, esse é o primeiro ponto. É, uma outra dúvida que as pessoas estão me trazendo é o seguinte, Fabiano, e aí eu acho que a Fabiana exemplificou bem, porque as pessoas estão pensando assim, se eu tenho 5 mil no Prolabore de isento de imposto de renda e eu tenho 50 mil de isenção da distribuição de lucro, eu vou para 55 mil. Então, em vez de 600 mil no ano, eu vou conseguir 650. Não, não vai conseguir, porque na declaração de ajuste, o que você ultrapassar de 600, você vai entrar na tabela progressiva e você vai de 0 a 10%. Então, o que você tiver entre 600 mil no ano a 1 milhão e 200, você entra nessa tabela progressiva. A partir de 1 milhão e 200, você entra na alíquota de 10%. Então, é só para que no ano que vem, o pessoal já diga, não, aumenta meu prolabore e bota minha distribuição de lucro fixo 50, que eu não vou pagar nada. Isso não é verdade. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer e dizer que para as empresas, e assim, pessoal, a grande maioria do nosso país, eles não têm o costume de fechar. Às vezes a gente é muito criticado aqui na JR porque a gente é muito chato, que a gente fica cobrando documento, que a gente quer fechar o balanço mensal, o trimestral. E eu sei que às vezes a gente fica perturbando vocês, que estão com a cabeça em vender, estão com a cabeça em gerar negócio, e a gente está lá pedindo extrato, pedindo despesa, pedindo conciliação bancária. E nesse momento, como a gente tem a maioria dos nossos clientes disciplinados e com a maioria das informações já no nosso banco de dados, a gente vai conseguir, de uma forma muito mais fácil, trazer esses números mais perto. Mas, se você não conseguiu se organizar, não conseguiu me mandar todas as informações para a gente fechar o balanço, existe essa possibilidade da gente registrar a ata de forma genérica. Então, seriam os meus comentários, né? Até porque a gente já está chegando aqui 10 horas e a gente tem um compromisso aí de não ultrapassar uma hora, que a gente sabe que o dia de todo mundo é apertado, ainda mais numa semana que a gente tem um feriado aí que quebra a operação de todo mundo. Beleza? É isso. É isso, gente. Agradeço a todos. Parece que já foi falado aí no chat que o Simples ficou para a semana que vem, tá? Diante da urgência, como eu disse. E dia 9 de dezembro nós vamos fazer um evento presencial. Estamos tentando trazer convidados. O primeiro convidado já foi confirmado, que é o Fred Amaral, que é o CEO do E-Auditoria. Ele vai vir falando sobre tecnologia durante a reforma tributária, como os RPs estão se preparando para o setor de tecnologia também, quais são as mudanças, né? O que a empresa precisa se preparar. A gente vai trazer umas simulações e talvez aí até o final de semana a gente traz mais um nome. Então, vocês já estão cansados de ficarem ouvindo a gente falar sobre reforma, a ideia é trazer convidados mesmo para vocês terem um outro olhar aí, tá?
Vai ser um evento de 1 às 5 da tarde, com muito conteúdo, e espero ver vocês todos presencialmente dia 9. Eu agradeço, a Mari vai enviar depois o material. Quem não estiver recebendo o material, dá um toque para. A gente tem uma lista de transmissão, tá, gente? Se você estiver optando por sair dessa lista, você não vai receber. Então, tem cliente nosso falando que não está recebendo, mas foi porque ele optou por sair da lista. É só dar um toque aí, até para o analista que te atende, o colaborador aqui que te atende, que a gente manda o material aí necessário, tá? Obrigada, boa semana e bom dia. Bom dia, pessoal. Um abraço.